Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre equação do receptor, tá bom? Vamos começar com o pensamento do momento do grande poeta Paulo César Pinheiro. É melhor lutar do que fugir. Sempre encarar, né, gente? Os problemas, as adversidades, os desafios, né? E aí não a gente criar aí subterfúgios para poder fugir desses desafios. A gente tem que lutar, né, e enfrentá-los. Muito bem. Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a curva característica do receptor. E vamos começar com o conceito de força contra-eletromotriz, né? Bom, o receptor ele só vai funcionar quando ele é ligado a um gerador de eletricidade. Ele vai receber do gerador uma diferença de potencial, né, que é aquela diferença de potencial útil, né, no caso U, e aproveita uma parte dela que é a força contra-eletromotriz. Né? Então a força contra-eletromotriz seria, na verdade, o quê? Seria a tensão útil que o receptor vai aproveitar dessa tensão total fornecida pelo gerador. Né? Então a tensão útil no receptor é a força contra-eletromotriz, que a gente pode chamar de FCEM, e representado pela letra epsilon' ou E', tá bom? Bom, vamos lá. Isso ocorre devido à resistência interna, né, R', tá bom? Então, olha só, a resistência interna ela é responsável pela dissipação, né, de parte da energia que está sendo transformada no receptor. Então, o receptor recebe uma tensão total U do gerador, né, mas ele só vai aproveitar a força contra-eletromotriz, né, uma parte dela, porque a outra parte ela é dissipada na resistência interna do receptor. Tá bom? Então a representação de um receptor é a mesma de um gerador, com a diferença básica do sentido da corrente elétrica. Tá bom? Então a gente vê o quê? Que no receptor a corrente elétrica ela tem esse sentido. Estão vendo? Né? Ó, olha lá, ó, no gerador, ó, ela parte do polo positivo, no receptor ela entra pelo polo positivo. Então essa que é a grande diferença entre receptor e gerador. Gerador, a corrente elétrica, no sentido convencional da corrente, ela sai do polo positivo, né, e entra no polo negativo. No receptor, ela entra no polo positivo e sai no polo negativo. Certo? Então o que acontece aqui? Ó? A tensão na resistência interna do receptor, R', ou seja, a que vai ser dissipada, a que vai ser transformada em calor, ela é U', que é igual a R' vezes I. A tensão que o receptor recebe é igual a que ele aproveita, mais a que ele dissipa por meio da resistência interna. Então, olha lá, a tensão total recebida é igual à força contra-eletromotriz mais a tensão que é dissipada na resistência interna. Então, a tensão total que ele recebe é força eletromotriz mais R' vezes I. Né? Então, U é a tensão que o receptor recebe, epsilon' é a força contra-eletromotriz, que é a tensão aproveitada, e R' vezes I é a tensão dissipada internamente.